Olá, bem-vindo a mais um programa, nosso podcast especial, que é Falar é Fácil. E sempre com a ideia de trazer pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. Por isso, sim, tenho o prazer hoje de receber uma querida nova amiga, que é a Karen Tirna. Karen, que prazer te receber aqui, uma pessoa que, sabe aquela que você conhece, assim, um trabalho que tivemos o prazer de fazer juntos, e aí que tive o prazer de conhecê-la. E a Karen, ela é executiva de recursos humanos de alto nível, com uma carreira muito sólida, construída com multinacionais de grande porte, especialmente nos setores farmacêutico, automotivo e de logística. Então, que honra te receber. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, independente do lado profissional, do lado pessoal, é: você faz aquilo que você gosta? Eu faço aquilo que eu gosto. Essa é a minha premissa de vida. Tá. Essa é a minha premissa de vida. Eu acho que a vida é muito curta e a gente precisa fazer aquilo que a gente ama, que nos dá energia. Claro que tem os perrengues, tem as coisas que nós não, que precisamos fazer, não necessariamente que a gente gosta de fazer, mas eu sempre tento fazer de uma forma que tenha ligação ou correlação com o meu propósito, daquilo que eu acredito que tem que ser feito, né? Então fica mais fácil, fica mais leve. Eu sempre ouvi, e repito isso, virou quase que um mantra. Tem duas maneiras de uma pessoa ser feliz na vida. Primeiro, ela fazer aquilo que ela gosta, ou aprender a gostar daquilo que ela faz. Sim. Eu gostaria que você abordasse, começasse já falando um pouquinho, estávamos conversando agora um pouquinho sobre esse assunto, por isso que eu quis, assim, deixa eu pegar assim, bem no veio da questão, porque todo o reflexo que ela emprega na vida dela, em todos os outros aspectos, tem a ver com essa premissa básica de fazer aquilo que eu gosto de fazer. Isso tem a ver com outros aspectos da sua vida também, não é? Com certeza, com certeza. Eu acredito muito que a gente precisa fazer as coisas com paixão, com amor e se conhecer. Então, acho que primeiro, antes de dizer que eu gosto ou não gosto, precisa que eu faço algo, né? Por que eu estou fazendo algo? Você precisa se conhecer. Sabe aquilo? Qual é o seu propósito? O que você quer? Onde você quer chegar? E, de novo, o que te faz feliz? Isso é uma pergunta muito difícil para a gente fazer, porque você precisa olhar para você, entender aquilo que realmente, lá no fundo, tirando todas as cascas, todo o enfeite, então o que é aquilo que realmente te importa? E aí trabalhar firme dentro daquilo, às vezes fazendo coisas que você não gosta, que não te dá prazer imediato, mas entendendo que aquilo é caminho para chegar ali num lugar onde você quer estar. Dá um exemplo, fala um pouquinho. Eu sei que, olha, tem coisas que ela não fala para todo mundo, não. Mas ela, além de ser uma diretora de recursos humanos de uma grande organização no nível internacional, ela tem atuação na vida de tantas outras pessoas, mas tem umas questões assim mais, não sei se você tem vontade, pode falar sobre coisas pessoais, também. Sobre assim, mas eu vou falar aqui, olha, ela é bailarina, tem um grupo, ou seja, por que você fala? Porque eu gosto, ou Exato. seja, que mais, além de essa história de bailar, como é que é isso? Muitas É um coisas. grupo que você faz, é paixão? Posso contar um pouco. Eu danço desde pequena. Acho que eu já nasci dançando. Eu tenho foto minha desde pequenininha, Gracinha de lá, bailarina. Aqueles saiotinhas. Saiotinhas e tal. Mas com 14 anos, eu comecei a fazer mais sério. Eu estudava na escola, eu lembro que meus amigos iam para casa, enfim, brincar, jogar, e eu ia para academia. Então eu ia todos os dias, eu morava em São Paulo, eu dançava no Palmeiras, no clube do Palmeiras, fazia balé, jazz lá, e tinha uma outra academia na época, enfim, passou por vários nomes, mas ficava ali na Lapa também, e então eu dançava em 2 lugares, e era todos os dias, fim de semana, apresentação. Eu sempre amei o processo era prazeroso. E dancei muito tempo. E quando eu entrei na faculdade, o tempo fica menor. Eu fazia, né, como eu estava falando com a Carol, fiz psicologia na PUC, integral. Aí logo comecei a fazer estágio, enfim. Aí logo casei, tive 3 filhos. E o tempo começou a diminuir bastante. Mas quando eles ficaram com uns 6 anos... Tá na hora de dar uma voltada. E quis o destino que abriu uma academia de dança, um grupo de dança, a 2 quadras da minha casa. Eu fui, acho que a aluna número 2 deles, ou 3, assim, uma das primeiras alunas. E tô lá até hoje. Eles completaram 10 anos. Esse grupo chama Volê, em Campinas.
conheço os donos, enfim, um carinho que tenho enorme Você mora em Campinas hoje? Eu moro em Paulo, Campinas. Mas mora em Campinas. Isso, exato. E aí, enfim, tem épocas, assim, tem épocas que eu fico mais dedicada, faço mais aulas, a gente participa de competições, de apresentações. Tem épocas que eu fico menos, então tudo depende muito de como está a minha vida, enfim, profissional, também pessoal, o tempo que eu consigo dedicar. Até o final do ano passado eu estava super dedicada. Esse ano eu resolvi tirar esse semestre, né? A gente vai falar um pouco disso, onde eu trabalho está passando por muitas mudanças. Eu também tenho uma filha que é o último ano que vai estar conosco, ela quer morar fora, então eu também queria aproveitar esse um ano com ela para ficar mais pertinho dela. Então agora esse semestre eu tenho me dedicado menos, mas a gente foi nos últimos 2 anos para Joinville. Não sei se você conhece o Festival de Dança de Joinville, ele está no Guinness como o maior festival de dança. Nós fomos lá para nos apresentar. É um grupo hoje de 40 a mais, né? É perfeito. Eu tenho umas meninas também que ficaram da família e a gente treina e ensaia juntas e passa perrengue juntas, erramos nas apresentações juntas, enfim. Mas é algo que me dá muito prazer de fazer, né? Dançar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. O que mais, além da dança? Eu tenho mais... assim, uma das coisas que eu trouxe, assim, eu penso que você vai gostar muito de assistir tudo que ela está comentando aqui, porque a mim me parece, assim, que é um bom exemplo, um bom modelo. A gente tem modelos e a gente... Como é que eu vou seguir alguém que consegue fazer tudo na vida e é feliz, e além disso se realiza em todos os aspectos? Está aqui um bom exemplo, um bom modelo para você mulher, para você homem, para pessoa que de uma maneira assim, estão aí atolados muitas vezes no trabalho. Sim. E não estão tão felizes, fazem o que gostam, mas abrem mão de outras coisas que também seriam importantes, e pelo que eu entendo você consegue fazer um equilíbrio entre tudo isso. Eu tento acomodar. Eu acho que tudo, para mim, acho que muitas pessoas não gostam de rotina, né? Acham que é algo entediante, enfim. Eu já penso ao contrário. Eu já trabalho a minha vida para ter a rotina, incluindo todas essas áreas diferentes que eu gosto e preciso fazer. Então, eu tenho isso muito organizado. Então, quando eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. E aí, enfim, dedicação, vamos... Quando eu já organizo o meu dia, eu sei a hora que eu tenho que sair, a hora que eu vou ter que voltar, eu saio com as malas organizadas para ginástica, para dança, refeição, enfim. Eu já saio com a minha rotina do dia já planejada para cumprir dessa forma. Então foi o jeito que eu consegui me organizar para poder fazer tudo o que eu preciso. E isso não é uma coisa sacrificante. Não acho que é uma... Tem que ser prazeroso. Exatamente. Não tem sentido. É o pré-requisito, é a condição para que eu consiga fazer tudo aquilo, né? Ter essa organização e ter a rotina. Então, eu tenho isso muito esquematizado. Agora, além da dança, a gente sempre teve um sonho. Eu sempre gostei muito de natureza. Sempre gosto muito de animais, de natureza. Eu já cheguei a pensar em fazer geografia na época da escola. A questão de conservação ambiental sempre foi uma coisa que eu sempre gostei, pesquisei. E em dois anos atrás, em abril de 24, sempre foi um sonho da família ter uma área rural para poder, enfim, trabalhar com a terra e estar mais próximo ali. Mas aí 2 anos atrás a gente achou, assim, foi um pouco por acaso, uma propriedade que estava abandonada, basicamente, uma propriedade de café, produtora de café, que estava bem abandonada, e numa cidade próxima ali de Campinas, em Espírito Santo do Pinhal, e a gente resolveu, a família inteira, encarar esse desafio e adquirir essa propriedade. Então faz 2 anos que a gente assumiu, 1 ano e meio que a gente assumiu, ficou no tempo ainda em transição. E aí agora tem esse outro porém, esse outro compromisso aí no dia a dia. E está sendo assim, lógico, muitos nós não conhecemos, então a gente teve que pedir ajuda de agrônomo para fazer gestão, enfim. Já começa a gestão produzindo? Já produziu, já teve uma primeira safra o ano passado, pequena. Esse ano agora a gente está se organizando para a segunda safra, acredito que esse ano vai ser melhor, mas a gente está vendo isso como algo de longo prazo. Então, meu marido cuida, e meu filho está fazendo agronomia, engenharia agrônoma do meio, e ele que está ajudando a cuidar ali também da propriedade.
Então, a parte do cafezal é o agrônomo junto com o meu filho, meu marido que cuidam, e eu estou cuidando é uma propriedade que tinha algumas nascentes, tinha uma em especial, mas virou depósito de lixo, na verdade. Olha. As pessoas que estavam ali, enfim, a gente achou de tudo, plástico, televisão, varal, banheira de criança, enfim. Então foi um trabalho de limpar, agora fazendo a parte de reflorestamento em volta. E pesquisando o que é uma nativa, o que é nativa para poder colocar em costa, o que é nativa para ajudar no manancial e tal. Então é outra coisa que às vezes eu fico parada assim pensando, fico pensando na árvore, qual é a árvore, qual o tipo e como é que eu vou colocar, como é que eu vou fazer. Então assim, é algo também que, de novo, né, volta, tá me dando muito prazer em fazer, de ver o resultado. Resultado eu vou ver daqui 10, 15 anos. Talvez nem veja, não sei. Porque tem é um processo demorado. A natureza é abundante, mas ela tem o tempo dela. O importante talvez não seja só o resultado, subir na montanha, mas o prazer da caminhada, o prazer de fazer, de estar no processo. Sim, né? Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Então tem esse aí novo. Então esse sábados de manhã, já é o dia, bota... luva, calça jeans bem grossa e trabalhar mesmo, trabalhar mesmo. Eu vejo assim, você é uma pessoa apaixonada pelo que faz, então assim, não é só gostar, né? É a paixão mesmo de fazer. E obviamente assim, todos nós temos nossos sonhos, né? Realizar, poxa vida, mas quando der? E quantas pessoas ficam esperando para depois, fazer para depois, ou ficam lamentando o fato de terem tido alguma coisa? E sinto que você é uma pessoa que, pelo que você demonstra e fala, que vive o momento presente. Sim. Vive aqui e agora, né? Então está ligada naquilo que você faz. Sim. E essa ligação me parece que faz com que você adquire energia e força para fazer aquilo que você tem o prazer de fazer. Exatamente. É o aqui e agora que nós temos mesmo. O futuro, eu acho, eu sou, apesar de muito preocupada no dia a dia, com as coisas do dia a dia, eu sou uma pessoa muito do longo prazo também. Eu tenho plano A, B, C, nem precisava. Eu acho que são coisas para trabalhar enfim, tem coisas que a gente não controla, né? Mas eu penso muito no futuro, fico desenhando o futuro, preocupada com o futuro, mas não adianta se o presente não tá bom, para mim, não consigo pensar muito mais para frente, exato. Em relação agora ao trabalho, né? Já que você é uma pessoa, um grande nome no contexto de recursos humanos, tem toda uma história muito bonita na sua trajetória. Para começar assim, gerente sênior hoje, liderou a unidade de Itatiba da empresa na qual você trabalha, não é? Mas assim, uma progressão consistente em cargos de liderança e estratégia. Data Logística, as empresas pelas quais passou, Dana Incorporated, também Borg Warner, diretora de recursos humanos nos Estados Unidos, e hoje trabalha na Takeda, multinacional de farmacêuticas de origem japonesa, e o cargo atual é Head de Recursos Humanos, ou seja, diretora de Recursos Humanos, e também localização aqui em Jaguariúna, São Paulo, Brasil, Peru, de agosto até agora, ou seja, está aqui fazendo toda a modificação na empresa na qual você atua. Exatamente. E além disso, assim, especialidades. O perfil destaca habilidades técnicas interpessoais validadas pelo mercado, tais como Six Sigma, possui uma certificação e diversas recomendações nessa metodologia, o que indica que aplica processos de melhoria contínua e redução também de falhas na gestão de recursos humanos. Compensation, ou seja, remuneração, especialista em desenho de cargos, salários, pacotes, benefícios competitivos. Olha só quanta coisa, né, a Karen desenvolveu e tem, né, na sua própria estrutura. Experiência internacional, domínio de legislações e culturas de trabalhos distintas, convivências práticas no mercado norte-americano, em especial norte-americano. Liderança estratégica, expertise em gerenciar equipes grandes e reportar diretamente a níveis globais da diretoria. Um ponto que me chamou a atenção, um pouquinho só do currículo dela, que é extenso. O perfil da Karen é o de uma business partner completa, porque ela não apenas entende o comportamento humano devido à sua formação em psicologia, mas também fala a língua dos negócios, ou seja, tem uma formação em MBA e Six Sigma. É uma profissional preparada para liderar transformações culturais, fusões, aquisições
e gestão de talentos em ambientes de alta pressão e alta performance. Não é mole juntar tudo isso, né? Além disso, dançar, além disso, cuidar da fazenda, além disso, ter uma paixão por cachorros e assim se preparando para a filha que vai morar, ou seja, toda a vida de cada um. Mas é uma vida assim, me parece muito bonita nesse sentido. Mesmo porque tive o prazer de conhecer na empresa, um pouquinho lá da empresa na qual ela atua hoje, e assim, é uma pessoa muito admirada, muito querida. Quem é que não gosta, né? Dessa pequenininha aí, que é a Karen. Legal, baixinha, legal. pequenininha, mas assim, tem um coração que mostra pelo relacionamento, pela maneira como ela é tratada pelas outras pessoas. O que te impulsiona no trabalho? É essa mesma paixão de fazer as coisas que você gosta? E o que faz que você busque novas formas, tendo em vista assim, né, o seu trabalho como um todo? Sim. Eu acredito que também recursos humanos foi uma área, a gente estava falando agora há pouco sobre psicologia, eu me formei em psicologia, eu tinha muita dúvida aonde trabalhar na época da faculdade. Quando eu conheci, fui fazer um primeiro estágio e conheci a área de recursos humanos, fiquei e não me apaixonei. Porque eu acredito que eu consigo lidar com essa questão de... RH é uma área muito plural. Essa questão de poder trabalhar com as pessoas, porque cada pessoa é única, tem os seus próprios desafios, mas unir a gestão de pessoas, dos talentos, mas junto ao negócio, de ter essa postura, mesmo dentro de uma empresa, mas uma postura empreendedora, de estar junto, de querer crescer a empresa junto, de mitigar riscos juntos. Isso foi o que me apaixonou, acho que em recursos humanos. Conseguir colaborar com a estratégia, fazer a empresa crescer, atingir os objetivos, mas o que eu tenho a oferecer ali na mesa é como é que a gente pode fazer isso da melhor forma com as pessoas, contribuindo da melhor forma. Então, eu acho que RH, eu me encontrei em RH por conta exatamente, é o que eu gosto de fazer, esse balanço entre business mesmo, gestão e pessoas. Eu tive já a oportunidade de trabalhar em todos os subprocessos de recursos humanos, já fui responsável por folha de pagamento, fiquei muito tempo trabalhando em remuneração, em políticas de remuneração, de plano de pensão, não só para o Brasil, mas para a América Latina. Então, eu tive tanto a parte de gestão de talentos também, mas e hoje eu posso dizer, assim, onde eu me sinto em casa, de poder ter essa caixa de ferramentas de RH nas mãos, mas poder sentar na mesa junto com a liderança, junto com a parte estratégica e a gente discutir juntos como é que nós vamos chegar, como é que a gente vai mudar um indicador, como é que a gente vai melhorar, vai aumentar, vai diminuir, enfim. Então, poder trabalhar junto ali na mesa da estratégia para atingir os objetivos. Esse é um ponto importante, você falou mesa da estratégia, porque há um tempo atrás, eu posso dizer um bom tempo atrás, porque nossa atuação aqui é de 42 anos, sempre lidando com profissionais de recursos humanos. Sim, sim. E sempre tive bons amigos na área de recursos humanos. E assim, tinha assim, o próprio crescimento do fortalecimento da unidade de recursos humanos veio do preparo, do fortalecimento das pessoas que atuam no segmento de recursos humanos, que antes era até tradicionalmente chamado de Gerubal, Pascoal, chefe do pessoal, que era o chefe do pessoal, sim, folha de pagamento pessoal, e só. Isso. Não, e de repente assim, hoje o profissional de recursos humanos, no seu caso, participa de decisões estratégicas na organização, exatamente. no pensamento futuro, nas verbas, no que vai ser feito, nas grandes decisões, muitas vezes até tomadas pelo profissional de recursos humanos. Como é que você se sente, sendo uma participante ativa na empresa na qual você atua, com a importância, com o seu papel, que também você fortaleceu e faz com que cada vez mais seja importante nesse contexto? Com certeza. Eu estou há 25 anos também em RH, eu vejo a mesma coisa que você, Reinaldo. Acho que houve uma evolução grande da importância, e como não só da importância, a gente sabe que é importante, mas do reconhecimento dessa importância pelas empresas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresas de tamanhos diferentes e eu sinto que quanto mais estruturada e estratégica a empresa, mais RH tem espaço na mesa. Isso também é algo bem, bem claro para mim. Eu me lembro no dia que eu fui fazer meu primeiro admissional para o meu estágio. O primeiro estágio que eu tive foi na Gillette, que hoje é da Procter & Gamble. E eu estava com o médico do trabalho. Uma empresa eu já comecei. Fantástica. Empresa grande.
acho que é por isso que eu me apaixonei, porque a Gillette, fantástico, assim. E eu estava fazendo meu admissional, o médico do trabalho falou assim, você vai ser estagiária de recursos humanos? Você sabe que essa profissão não tem futuro, né? Porque à medida que as empresas forem se desenvolvendo, os gestores vão se desenvolver, eles não vão precisar de você, porque eles vão fazer o trabalho de RH por vocês. Então, aproveite enquanto durar. Sim, olha que boa recepção. Foi a minha, exato, foi o conselho, até hoje eu não esqueço. Há 25 anos atrás, e o que eu vejo é completamente diferente. Como hoje os gestores... Lógico que eles não precisam de nós para fazer o trabalho deles. Eles são os líderes. Porque o trabalho dos irmãos é bem feito. Exatamente. Aí não precisam em função disso. Exatamente. Mas como o RH é importante na definição dos processos para que eles possam seguir esses processos e tomar suas decisões de forma correta. E também como a gente muitas vezes é um apoio de sentar junto e pensar junto. O que eu faço? Eu estou com uma situação, estou com um problema... O RH está ali para... Vamos discutir qual que é o seu problema. Vou fazer parte do seu problema com você e vamos resolver junto. Isso, vamos pensar junto, vamos pensar alternativas juntas, né? Claro, o papel do líder não é de gerir o time, não é do RH. Mas nós estamos aqui para fornecer ferramenta, processo, aconselhamento e visão estratégica para que eles possam tomar as melhores decisões e serem os melhores líderes que eles podem ser. Então eu vi completamente ao contrário que esse médico do trabalho me disse. Se você pudesse chamar, se você pudesse agora estar em frente, chamar, o que você falaria para ele? Olha, não acertou. Doutor, você não acertou. O seu prognóstico estava errado. Você é um bom médico, né, na parte da medicina. Exatamente. Aqui RH eu acho que não. Mas eu acredito muito nisso, que RH tem muita uma profissão que lógico, o operacional também pode ser substituído pela inteligência artificial, agora muda muita coisa. Sim, acho que recrutamento e seleção está sendo extremamente impactado por inteligência artificial. E que positivo, porque eu acredito que tudo aquilo que é operacional tem que ser feito de uma forma automatizada, tem que. O ser humano não tem que pensar ali. Exato. Exatamente. Mas ainda vejo como a questão do racional, do humano, de fazer uma boa leitura de clima, o que as pessoas realmente precisam, ser um bom advogado, né, dos funcionários, de poder representá-los lá na frente, mas também poder ser a pessoa que representa a empresa para eles. Esse papel, ainda vejo, tem muito espaço, tem muito que ser... Tem muito que crescer ainda nisso, e não vai, e não tem um substituto. Realmente precisa de uma mente humana ali, tendo essa percepção, essa leitura das duas vias para poder ajudar no caminho ali. Karen, e assim, você no seu papel como mulher, claro, enfrentou barreiras, e a gente tem observado e mais há uma função de tendência, em função da própria realidade na qual a gente vive, uma melhor valorização em termos de equidade em relação ao papel da própria mulher, assumindo cargos e papéis de liderança, como é o seu exemplo, e assim, de uma maneira magistral, fazendo o que faz, com propriedade, tranquilidade, sem ter que assumir um papel de homem para assumir o seu papel de mulher dentro do processo de liderança. Para você, como é que foi esse processo? Natural? Teve que enfrentar muitas dificuldades em função das empresas pelas quais você passou? Ou tranquilo, não teve nenhum problema com isso? Como é que foi para você? Eu vejo assim que há muitas dificuldades ainda, em muitas mulheres, em função de, eu não consigo, as limitações, empresas machistas, ou tem certas tendências. Estamos num mundo de muitas mudanças, inclusive essa é uma das mudanças, né? Sim. Mas mais assumindo papéis, mulheres assumindo papéis de liderança. Sim. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu iria mentir se eu dissesse que eu senti algum preconceito nesse sentido, assim, de ser mulher na minha carreira. Eu trabalhei em empresas automotivas que todo mundo ali, os meus pares, a grande maioria homens e tudo mais. Óbvio que eu sinto, percebo a diferença, mas eu acho que eu tive oportunidade de trabalhar em boas empresas que são ligadas nessa questão da diversidade, então eu não sinto, de verdade, eu não senti, lógico, tem alguns comentários que a gente escuta, algumas coisas assim e tudo mais, mas eu não senti nunca que o fato de ser mulher
tenha sido um impeditivo para eu crescer. Eu acho que foi mais um impeditivo meu no sentido de querer definir até onde eu vou, aonde eu vou querer trabalhar ou ficar, o cargo que eu vou querer, para que não domine, para que a vida profissional não domine minha vida pessoal também, né? Em relação aos meus filhos, em relação a essas outras coisas que eu gosto de fazer. Então, acho que muito mais do balanço de vida, entre vida pessoal e carreira, do que no dia a dia ali de preconceito. Mas isso não quer dizer que eu estou negando que exista. Eu tenho a plena certeza de que isso existe, mas na minha experiência eu não senti tanto, eu não senti isso direcionado a mim. Eu também tenho um jeito, Renato, eu sei que eu sou pequena, falo baixo, sou meiguinha, mas eu tenho um jeito, eu tenho uma energia masculina muito forte. Não é isso? Nem tanto de mandona, mas eu acho que... não sei se mandona, mas eu acho que eu tenho essa energia de, sabe, de fazer, não sei, e de brincar também. Eu não tenho muito disso de... os meus pais, eu sempre brincavam, a gente fala umas absurdos perto da Karen, né? E eu não tenho muito isso também de... enfim, eu gosto da brincadeira também. Eu não lógico, brincadeira saudável, mas digo assim, eu não tenho essa... não tem muita barreira, assim, do como tem que falar comigo, tem que fazer comigo, né? Enfim. Então, acho que as pessoas também, acho que os homens que têm essa preocupação de, eu vou falar tal coisa, ela vai ser... E ver que a Karen não é tão sensível nesse ponto de... Sim, é uma pessoa normal. E que sabe lidar com as situações sem tirar proveito. Olha, tá vendo? Eu sou mulher em função pelo fato de ser mulher, ter certos privilégios. Porque as questões são como são. Exato. Eu vi assim, prazer que tive de estar lá na empresa na qual você trabalha, e tive o prazer de ver também a sua relação com outras pessoas, independente de ser o presidente da empresa, e ser também o CEO, e ser também as pessoas que você nos seus pares, né? E perceber assim um respeito muito profundo, porque quando a Karen fala, as pessoas prestam atenção, e tem assim uma questão de discussão, de abertura e de falar. E também tudo isso é reflexo da pessoa que cuida de recursos humanos e trazer e atrair esse ambiente também muito favorável para ver esse entendimento. E você tem assim, como é que é a sua percepção do seu papel nesse contexto de gerar à empresa uma filosofia, um procedimento, uma cultura que não só favorece, não só as mulheres, mas as pessoas que desejam crescer e criando condições para que elas possam se realizar enquanto pessoas, enquanto profissionais, dentro de um ambiente extremamente saudável ou sadio para se trabalhar. Como é que você vê o seu papel em relação a promover valores para gerar esse tipo de ambiente favorável para todo mundo? Se criando daí, a partir daí, uma melhor produtividade, um envolvimento, um clima legal para se trabalhar. Claro, eu acho que a gente pode falar tanto de políticas, processos sobre isso. Então, uma questão que eu acho que isso na Takeda tem isso muito de positivo em relação à flexibilidade de jornada. Então, eu preciso chegar mais cedo hoje porque eu preciso ir embora mais cedo, porque eu preciso levar um filho no médico, ou tive um problema pessoal, preciso correr e resolver. Isso não é visto como... Não é mal visto dessa forma, né? De ter que acomodar um problema pessoal durante o trabalho. De políticas, por exemplo, de trabalho híbrido, de ter uma sala organizada para amamentação, ter políticas de licença, até licença para os pais, um tempo maior, para que eles possam apoiar suas mulheres. Quantos dias a mais os pais, os jovens, né? Os pais frescos. Os pais frescos tendem a ter quando tem. Então, as mulheres, 6 meses, a empresa, enfim, eu acho que é grande hoje, quase todas as grandes empresas já adotam 6 meses, e os pais são 30 dias, e tem discussões de expansão dessa data. Hoje a lei fala em 5, os pais já podem ficar lá, já é garantido esses 30 dias. Então, acho que você pode implementar várias políticas para que isso aconteça. Também existe o canal de denúncia para que as mulheres ou qualquer outra pessoa que se sinta... assédio, exatamente, que se sinta de alguma forma discriminada. Eu não sinto espaço para crescer de uma forma igualitária em relação aos seus pares, possa fazer denúncia. Então, acho que você tem uma série de políticas e práticas que você pode implementar para garantir essa base, para que as pessoas se sintam à vontade
e se sintam confortáveis de gerenciar sua vida pessoal, de poder acomodar a questão de família e tudo mais, né? Que eu acho que esse é o grande ponto das mulheres hoje, é conseguir casar e acomodar suas necessidades da família com o trabalho. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que o RH tem essa função, assim como toda a liderança, mas o RH precisa dar o exemplo, que eu acho que é o falar e fazer de uma forma congruente. Exato. Você precisa dar o exemplo. Então, eu fico muito preocupada, eu penso muito no que eu vou falar, no que eu vou fazer, para que realmente, lógico que eu não sou perfeita, ninguém é, muitas vezes a gente erra, fala coisas, pode errar, fala alguma coisa, ou fazer alguma coisa, né? Mas o RH precisa ser um modelo, assim como o número 1 precisa ser um modelo. Eu acredito muito que cultura ela se implementa pelo exemplo. Então, quando você fala que eu preciso das pessoas comprometidas atendendo a política, por exemplo, de presencial, dos dias que eu tenho que trabalhar. Se o próprio líder não faz, ou se o RH não cumpre, essa política não existe. Então, eu acho que nós, profissionais de recursos humanos e a liderança, e quanto mais alto na organização, mais preocupação tem que ter em relação ao seu comportamento, ao que você fala, e ser alinhado, o discurso com fala tem que estar congruente. E justo, honesto, certo, tanto para o bem, tanto para o positivo quanto para o negativo, no sentido de ter que puxar a orelha muitas vezes, ou realinhar, dizer não. O dizer não é super importante, que ele é um não que marca os limites de até onde você pode ir. O campo, cria um campo favorável para que o jogo possa ser jogado da melhor maneira possível, com as suas regras, claro. Exatamente. Uma pergunta lá do seu trabalho. Karen, traz aí para gente uma ação que você tomou, uma atitude que você teve, que trouxe não só para mulheres, mas de maneira geral para a empresa como um todo, uma implantação de uma ideia, de um projeto que você sonhou, talvez teve alguma resistência no primeiro momento, mas você chegou lá e eu fiz isso. A empresa melhorou muito por causa desse seu trabalho que você fez lá. Um exemplo só. Eu acho, Renato, nunca é uma coisa. Eu acho que é uma coisa que você implementa. São várias coisas. Eu acho que, por exemplo, nessa empresa que eu estou agora, na Takeda, a gente vem ano a ano melhorando muito as pesquisas de satisfação interna, né? Muito. Mesmo já são níveis altos e mesmo assim a gente está conseguindo aumentar. Eu acredito muito que essa melhoria se deve à escuta ativa. Então, aquilo de saber realmente aonde dói, o que realmente os funcionários precisam. Às vezes a gente acha que é uma solução. Quando eu cheguei na Takeda, foi numa fase de pós-pandemia, que muitas coisas foram tiradas, até por uma questão de que ter que evitar proximidade. Então, muitos eventos de engajamento foram tirados. E quando eu cheguei, o que eu ouvia quase todos os dias era pedido de retomar alguns programas que já existiam, que eram coisas simples. Então, ninguém estava me pedindo uma revolução. Olha, a gente está aqui, a gente precisa. Não, o que eles queriam é assim. Um abraço, um afago, um carinho, um afeto. Exato, vamos voltar aos eventos de engajamento. Então a gente tinha algumas coisas, tem ainda, né? Uns programas a gente tem um programa, por exemplo, também não foi eu que implementei, já existia, mas ficou um tempo. Exato, de trazer os filhos dos colaboradores para passar as férias ali, chama Super Férias. Eles me pediam todo dia aqui. Karen, vamos voltar. Ou quando a gente voltou, foi uma alegria. As festas de comemoração, os eventos de diversidade e inclusão, o fato de alguns benefícios relacionados de novo. Lá, por exemplo, na minha realidade, a questão de benefício e trabalho que beneficia a família é uma coisa muito vista como valor. Já trabalhei em outras empresas que as questões eram outras. Por exemplo, na Borg, é uma empresa que é de muita tecnologia. Lá é a questão do conhecimento. Então, trazer curso, de poder ir para fora, fazer curso fora, esse era o grande valor. Então, cada empresa é uma. Então, acho que essa é a importância de voltar, de escutar aonde
O que agrega valor para você? Porque às vezes a gente vem com a caixinha de remédio pronta, mas a dor é diferente. Então, a primeira coisa, você precisa entender aonde dói, o que gera valor para você. Então, na Takeda, por exemplo, foi muito disso. São os programas de engajamento. A gente quer estar junto, a gente quer poder ter o prazer de mostrar para nossa família a empresa que a gente trabalha. A gente quer poder ter um momento ali de descontração todo mundo, trabalhar mais em programas de melhoria juntos. É isso. Mas isso é a realidade dessa unidade que eu trabalho. Então, isso pode ser diferente do outro. Então, cada um... Aliás, é uma empresa multinacional, sim, tem vários sim, países. Vários países, E cada um tem uma dor diferente. Cada um tem uma necessidade diferente. Então, acho que, voltando, né, como profissional de RH, você precisa ter uma escuta ativa e entender, se conectar com as pessoas, entender, dar esse canal para que eles possam falar o que realmente é valor para eles. E aí você trabalha no seu plano em cima do que é valor. Mas é muita coisa, né? Muita coisa, Karen. E assim, em termos de sonhos, você é um sonhador. Eu sou. Apaixonada pelo que faz. Está assim, num momento, pelo que você fala assim, realizada em todos os aspectos da sua vida. E me parece um bom exemplo para quem sonha, batalha. Às vezes a pessoa se trabalha... Eu sou um pouco suspeito por falar isso, porque dediquei demais a minha vida para o trabalho. E abrir mão de lazer, de muitos aspectos aí que poderia ter equilibrado um pouquinho melhor ao longo da minha vida. Ah, legal, consegui lá um bom resultado, sim, claro, mas a custa de quê? Então, até que ponto, o quão é importante essa lição que você está trazendo aqui pra gente, como uma reflexão. O importante é ser feliz. O que é ser feliz? É abrir mão do que você faz ou fazer um pouco daquilo que você faz e mantendo o equilíbrio para que você realize os seus sonhos. É uma pessoa sonhadora e realizadora. Ah, mas são difíceis as coisas? São. Mas se a pessoa não precisa começar do final, ela pode começar passo a passo e vai construindo, edificando todo um processo de transição para chegar na realização dos seus sonhos. Sim. E nesse sentido ainda pergunto, quais são os seus próximos sonhos que você ainda pretende realizar na sua vida? Sim. Eu agora, eu estou numa fase de filhos adultos, então o meu sonho é que eles gerem a sua independência, sejam adultos independentes, com caráter, boas pessoas. Eu estou nessa fase do mais velho tá indo, o do meio foi. Casado já, não? O mais velho sim. O do meio foi para a faculdade esse ano, tá morando sozinho, tocando lá o café. A pequena fez 17, minha menor já é enorme. Também, pretende... ela quer morar fora, quer estudar fora. É exemplo da mãe, não é? A mãe foi. A gente é muito parecida. Não, ela quer ir para Portugal. Portugal. Ela quer ir para Portugal. A gente tem cidadania portuguesa e ela tá com um trabalho junto, tem uma empresa específica que ajuda a fazer ela vai competir como se fosse residente, como cidadã. Então ela está fazendo todo o trâmite aí para ir o ano que vem. Vamos ver, depende muito, né, do resultado, mas ela é muito inteligente, muito focada, ela vai conseguir. Então, assim, hoje meu sonho é esse, ver os três encaminhados, tocando a vida deles autônoma e sendo pessoas éticas, com bom caráter e fazendo bem. E fora isso, assim, como a gente já falou também, a Takeda está passando por um momento de bastante transição, já foi comunicado na mídia, uma outra empresa nacional fez uma oferta para comprar, para adquirir essa unidade, ainda está em todo o processo regulatório, de aprovação ainda de CAD e tudo mais, mas assim, a ansiedade é muito grande em relação a essa transição, e de fazer essa transição de uma forma mais tranquila do ponto de vista para os funcionários. Acho que essa é a preocupação hoje número 1, é que isso seja, porque é uma cultura completamente diferente, que a gente consiga fazer essa ponte, manter aquilo que é positivo, agregar o que for melhor, vai ter perdas no caminho, saber gerenciar essas perdas. Então, essa hoje é a minha expectativa para os próximos meses, de trabalhar forte em relação a trazer as pessoas juntas ali para uma realidade nova. E conhecer, né, essa empresa. A gente conhece muito de mídia, de comunicação externa, e a gente está muito animado, porque a reputação dessa empresa nova é muito positiva, muito boa, tem vários produtos, uma empresa muito grande, mas é óbvio que gera sempre aí esse momento aí de ansiedade para começar a colocar a mão na massa.
Então hoje são esses os meus sonhos, e ver lá o cafezinho crescer, as árvores crescendo. Você diz que olha só que vida boa. O que eu estou fazendo aqui? Estou ganhando dinheiro. Mas você está fazendo nada, estou na rede aqui em cima, a grama está crescendo, o gado está Exatamente, olha lá. O cafezinho está crescendo, seria bom, né? Eu não consigo parar, eu acho que. Agitado do jeito que você conseguir. Se não estiver fazendo nada em casa, vai dançar. Vou dançar. Vou, com certeza. Karen, assim, olhando para essa câmera aqui, que as pessoas estão te olhando nos olhos agora, que conselhos, sugestões você daria para as pessoas que estão começando agora, notadamente pessoas mais jovens, líderes de início de carreira, com sua primeira liderança, ou até para os antigos líderes que não estão felizes, porque eu vejo você uma pessoa realizada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa feliz em todos os aspectos da sua vida. E que bom exemplo, como eu disse no início, quando começamos a falar, que bom exemplo, que bom modelo que você pode servir ou ser até para as pessoas. Poxa vida, eu não conheço gente assim, eu conheço, tenho o prazer de falar. Você é uma pessoa que tem essas características. O que você acha que uma pessoa precisa fazer na vida para realizar os seus sonhos e ser uma pessoa, nesse sentido, equilibrada? Nos aspectos pessoal, familiar, social, espiritual, não falamos de tantas outras coisas, mas é uma pessoa equilibrada em todos os aspectos, até onde eu conheço você, da sua vida. Quais suas sugestões para essas pessoas que estão nos assistindo? Bem, o que eu falo? Eu falaria para vocês que eu falo muito, independente do estágio de carreira que cada um se encontra. A gente vive num mundo de muita informação e de muitas referências do que é bom, o que é ruim, o que é o sucesso, o que é insucesso. E, na verdade, o que é sucesso é aquilo que... a métrica que vai medir se você tem sucesso ou não é aquilo que é seu, é sua essa métrica. Então, você precisa descobrir qual é essa métrica. Às vezes não é dinheiro, às vezes não é status, às vezes pode ser liberdade, pode ser relacionamento. Ser uma pessoa que tem... Eu olho às vezes algumas pessoas que nem são bem-sucedidas, pensando em termos de cargos e salários, mas eu olho pessoas e falo, gente, que vida maravilhosa que tem essa pessoa, porque ela está ali embutida numa família, tem uma rede de apoio enorme, tem uma felicidade, enfim. Então, primeira coisa, o que é felicidade para você? Não é aquilo que te falaram que é felicidade. Muitas vezes, eu já tive, no momento no maior auge da minha carreira, foi o momento mais infeliz que eu vivi. E foi a maior lição que eu aprendi. De novo, de que o que é felicidade para mim é poder ter um trabalho que eu consigo ter meu espaço, consigo realizar as coisas que eu quero, mas que não domine a minha vida pessoal para que eu possa também realizar outras coisas. Então, isso é minha métrica pessoal. Então, procure a sua. Às vezes, a sua métrica é família. Às vezes, a sua métrica é dinheiro. Às vezes, a sua métrica é viajar. Às vezes, a sua métrica é acumular patrimônio. Não importa que seja. Mas que não seja uma métrica imposta de fora para dentro, e sim foi algo que você vê, você entenda que é seu, que é importante, e aí você coloca essa métrica e monitora se você está indo no caminho certo ou não. Que bonito, olha só, que chave de ouro para o fechamento de uma conversa. Quiser deixar o seu contato, caso alguém queira saber um pouco mais sobre você, ou te encontrar de alguma forma, alguma rede social que você queira compartilhar com as pessoas que estão nos vendo. Eu sou bem low profile em rede social. Eu vou deixar aqui, meu contato é o @Karen Tirner, dentro tanto do Instagram quanto LinkedIn, mas eu sou uma pessoa bem low profile nas redes sociais, vocês não vão me ver falando muito ou colocando muito lá, mas de qualquer forma, assim, para quem quiser ter contato, é por aqui, a gente pode seguir aí de outras formas também e conversando em contato dessa forma. Excelente. Sim. Olha, eu quero te agradecer pelo privilégio de ter trazido, de convidado, você ter principalmente aceito esse convite e trazendo toda essa informação, mais do que informação e conhecimento, é sabedoria, na simplicidade que você tem de vida, na realização dos seus sonhos, como um bom modelo, um bom exemplo para as pessoas que também desejam as mesmas coisas, cada um no seu campo, na sua vida, mas
e percebendo que há um caminho para isso acontecer. E você é um bom exemplo nesse sentido. Então, muito agradecido. Imagina, eu que agradeço o convite. E o prazer de receber a minha amiga, minha nova amiga. Sim, com certeza, Reinaldo. Eu que agradeço muito pelo convite. Como eu disse, acho que desde que a primeira vez que a gente se encontrou, o nosso santo bateu, né, Reinaldo? Santo bateu. E que espero que essa parceria, essa amizade siga aí por muito tempo. E conte comigo com o que você precisar. Que legal, obrigado. Obrigada. E para você que esteve com a gente até agora, tenho assim, a satisfação de dizer, olha, que você curta, desfrute, aproveite, não só o conhecimento, mas olha quanta sutileza há nas colocações, na sabedoria que tem uma pessoa que, eu posso dizer assim, chegou lá, tem toda uma trajetória, uma vida bem sucedida, em todos os aspectos da vida, e por que não um bom modelo para a gente poder, poxa vida, é possível, eu também posso chegar exatamente nesse patamar de alegria e felicidade, e alegria de viver e felicidade na vida como um todo. Muito obrigado, e para você fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.